Bom, gente, apresentar um pouquinho aí para vocês a minha carteira hoje. Basicamente, eu estou me aventurando um pouco na renda variável. É, Hoje essa carteira já está bem mais madura. No início, eu tinha muita percepção daquela que, não posso deixar, como se diz, os ovos todos na mesma bandeja e diversifiquei demais e, por fim, acabei pulverizando a carteira. E hoje, no decorrer do tempo, eu estou trabalhando para poder deixar ela eh, diversificada e tirar um pouco dessa pulverização que acabou acontecendo. No início, a gente aprende muito, né? A gente acaba investindo em muita coisa por objetivo de retorno rápido e isso não é o foco. Na realidade, a gente tem que ser bem realista que investir não é você receber rápido, não é você ter um retorno rápido, não é o objetivo, não pode ser esse. Se você está entrando com essa percepção, com essa ideia, com essa perspectiva, você vai se frustrar e você tem que olhar para os seus investimentos e ter segurança e ter consciência de que onde você está aplicando seu dinheiro está te dando um retorno satisfatório, tá te dando uma tranquilidade, você deita com a cabeça no travesseiro sabendo que seu dinheiro tá ali seguro e que seu dinheiro tá gerando fruto, tá gerando receita para você. E isso é o principal e é o mais importante dessa parte de investimento. Bom, hoje eu tô com 10 ações Brasil na minha carteira, né? O objetivo, assim, priori é ter aproximadamente entre 15 a 12. Hoje eu tô com um pouco menos e estou realmente um pouco mais concentrado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou um pouco mais concentrados em bancos, em setor bancário. E dessa variação que a gente tem aqui, ó, você pode ver que os dois principais ativos que vão dizer assim, me dão uma certa margem de aporte ou que estão variando negativamente no momento é a CEMIG e o Banco do Brasil. Todos os dois, o Banco do Brasil sofrendo muito pelo agro e a CEMIG, vamos dizer assim, está sofrendo oscilações, está sofrendo uma certa variação, mas eu acredito que a CEMIG ainda é uma empresa de oportunidade e muitas das vezes as pessoas não gostam muito dela porque ela é uma empresa que você investe esse ano para receber só no ano que vem e às vezes as pessoas são mais imediatistas, então muitas das vezes por isso o preço da CEMIG sempre oscila bastante. Mas as outras empresas estão todas com uma variação positiva, principalmente que tem me dado mais rentabilidade no momento. Você pode ver que a Vale teve um aumento significativo de rentabilidade no que diz respeito ao preço que eu comprei a Vale e o que ela já me pagou de dividendos para o que ela está atualmente no mercado. O Banco Bradesco também tem uma valorização muito boa na minha carteira, Caixa. Você pode ver que a maioria dos meus ativos estão nessa faixa, nessa pegada firme de crescimento. Por quê? Porque eu comprei no momento certo e os ativos se valorizaram. E uma coisa interessante é a gente entender que não é nem só comprar no preço certo, no preço certo, é entender até onde que você segura essa rentabilidade. Que, por um exemplo, os ativos da Vale estão com mais de 50% de valorização. Então, será que compensa eu ainda continuar com a Vale na minha carteira? Essa é uma das empresas que eu tive que desfazer um pouco. Essa rentabilidade era maior ainda, eu tive que desfazer um pouco porque eu vi que o preço que eu comprei para o preço que estava sendo executado no mercado estava muito acima do que realmente eu acho que ela é justa. Eu acho que é válido para pagar nela. Então eu fiz um pouco de lucro. Com esse lucro que eu fiz da venda da Vale, eu comprei outros ativos, comprei um pouco de JHSF, que é uma incorporadora que eu acredito bastante. E hoje a gente vê também que foi uma compra positiva, porque hoje ela já está com 42% de valorização na minha carteira. São ativos que assim eu acredito ao longo prazo e investir é isso, não é de hoje para amanhã, é esperar com o tempo e ter um retorno no futuro. Eu deixei aproximadamente cerca de um objetivo de próximo de 30% de ações para a minha carteira. Hoje em dia ela está próximo disso, está com 28%, mas igual eu falei, eu acredito que eu ainda vou entrar com duas ações
Brasil aí, nesse segmento eu acredito que eu devo pegar alguma ação, principalmente do setor de saneamento, que é um dos setores que eu estou, vamos dizer assim, esperando uma oportunidade. E talvez eu vá me aventurar um pouco mais em alguma empresa small cap, uma empresa pequena que eu acredito que possa ter um crescimento com uma perspectiva de lucro futuro. Agora, a minha carteira ela é realmente bem mais concentrada em quê? Em fundos imobiliários. Qual que é o objetivo? Por que que a minha carteira está tão concentrada em fundos imobiliários? Será que eu não tenho medo disso? Bom, na realidade, o objetivo de eu estar realmente concentrado em fundos imobiliários, porque o meu intuito é ter uma renda mensal com foco especificamente de investimento. Então, o que me gera capital para mim poder fazer investimento todo mês é a renda que os fundos imobiliários me entregam. Então, por esse objetivo, eu, até o presente momento, estou com o intuito de chegar a pelo menos uns próximo de R$ 1.000 mensais que eu quero receber com fundos imobiliários. Eu ainda não cheguei lá, estou, vamos dizer assim, tá caminhando nesse caminho, mas quando eu chegar nesse objetivo, aí eu acredito que eu posso começar a direcionar mais meus aportes para as ações, para os ETFs americanos, que é onde que eu também imagino que eu tenha um objetivo, uma perspectiva de ganho. Mas no momento eu acredito que eu preciso aumentar meus aportes. O objetivo principal, pelo menos quando a gente está começando um investimento, é que faz mais valor, faz mais sentido na carteira, não é o dividendo, é os aportes. E como eu busco ter um aporte maior cada mês, o que me entrega uma oportunidade de aportar mais todo mês são os fundos imobiliários, porque eles são uma renda passiva praticamente mensal. Então, todo mês eu acabo recebendo um valor de fundos imobiliários e esse valor ele vai sendo reinvestido na carteira. Eu não utilizo esse valor para coisas pessoais, para nada, eu sempre pego os valores dos fundos imobiliários e reinvisto eles. E nesse intuito, se a gente for parar para analisar, hoje eu estou com 13 fundos imobiliários, está bem aquém do que eu queria estar com pelo menos uns 15 pelo valor que eu já tenho investido neles, para poder conseguir diversificar mais. Porém, eu ainda não vi uma grande oportunidade de abertura em outros fundos imobiliários, senão esses que eu tenho em carteira. A princípio, os que eu tenho em carteira, tem alguns que estão com uma proporção muito maior do que as outras. Por um exemplo, se a gente for olhar aqui em valor de percentual em carteira, um GGRC, eu estou com 9% em carteira, um LVBI com 9,6% em carteira, e, consequentemente, tem fundos que eu tenho muito menos exposição, igual um KNCR que eu tenho 1% somente. Por que isso? Porque eu não compro fundo com preço acima do preço que eu quero realmente pagar nele, que eu acho que ele é rentável. Então, não é só comprar, é comprar no preço certo. E uma das premissas que eu coloquei nessa carteira também é que eu não quero ter nenhum ativo com mais de 10% de valor que eu tenho em investimentos diretamente ligado a ele. Então, por um exemplo, eu tenho hoje o LVBI e o GGRC muito próximo de 10%. O LVBI com o GGRC com 9,88 e o LVBI com 9,60. E eu não posso mais hoje investir neles, mesmo eles me dando oportunidade, me dando uma certa margem para investimento, eu não posso investir para não acabar indo contra essa premissa que eu coloquei. Eu não quero colocar mais de 10% do meu valor num fundo imobiliário. E isso para qualquer ativo. Eu não quero mais me expor em nenhum ativo acima de 10% do meu patrimônio. Então, assim, eu vou procurando outras oportunidades. Então, por um exemplo, hoje, se eu fosse avaliar, olhar direitinho na minha carteira, se a gente for ver de variação, eu tenho hoje uma variação negativa em alguns ativos, como por exemplo, esse FAT N11 foi um dos últimos fundos que eu comprei. Hoje, se eu for avaliar, a variação negativa dele representa quase R$ 200. E isso é um valor significativo, mas se eu comprar mais dele hoje,
essa rentabilidade ela vai aumentar, vai sair do negativo, ela vai vir para o positivo. Essa variação negativa ela vai diminuir porque eu vou abaixar o preço médio nele. E ele ficou com essa variação aqui justamente por quê? Porque o valor, como eu foi um dos últimos fundos que eu comprei, o valor que eu comprei ele hoje está muito menor do que quando que eu paguei nele. Então, de repente, uma projeção de próximos aportes poderiam ser de fatia N11 ou do próprio RBVA11, que também eu acho um fundo muito bom, mas também respeitando esse percentual da carteira. Hoje, se eu fosse respeitar diretamente o percentual da carteira, meu aporte correto seria no KNCR, mas o KNCR está com um preço muito acima do que eu imagino. Então, o próximo fundo que eu teria para poder fazer aporte seria o HSLG, que também está acima. E aí depois viria FATN, BTCI e o GARI. Esses, todos os três, o que tem maior variação negativa seria o FATN, então eu iria por essa linha de raciocínio. Lembrando que eu não compro fundo imobiliário com o objetivo de simplesmente comprar e vender. Eu compro para poder realmente permanecer com ele a longo prazo. Então, eu não compro sem estudar, não compro sem entender como que o fundo ganha dinheiro, qual que é o objetivo principal do fundo, como que ele vai dar um retorno significativo para o cotista. Então, esse é o a minha maior premissa para poder analisar e concluir se um fundo faz sentido ou não na minha carteira. Hoje, como eu falei, eu quero ter mais dois fundos. O objetivo de ter 15 fundos é porque eu acredito que com 15 fundos já é um número bom de diversificação. 12 ações, 15 fundos imobiliários estaria perto daquilo que eu acredito. Hoje a gente pode ver que eu realmente programei ter 55% da minha carteira em fundos imobiliários. Realmente eu ultrapassei desse valor, mas o intuito e o objetivo de eu ter ultrapassado disso foi justamente porque nós tivemos um momento que os fundos imobiliários estavam muito atrativos, então realmente eu tive que aumentar minha exposição. Logicamente que eu não poderia ultrapassar demais esses 55%, mas aí nessa banda de desbalanceamento, eu costumo colocar que eu tenho que ter 55%, então pelo menos 15% a mais ou a menos não faz diferença para qualquer um dos itens. Então, assim, na minha linha de raciocínio para fundos imobiliários, eu estou mais ou menos dentro desses limites. Eu tenho dois REITs, comprei na Nomad para aprender mesmo como é que fazia. Tem um valorzinho investido lá, estão dando retorno, mas não são ativos que eu realmente imagino ficar com eles no futuro. Provavelmente eu vá até o fim do ano pegar essa rentabilidade deles e transmitir elas para os ETFs americanos ou para o próprio ETF dentro do Brasil mesmo, que se expõe aos Estados Unidos, que eu acho que é até mais faz mais sentido, em vez de comprar um ETF lá fora. Mas esses rates estão aí, estão dando um retornozinho em dólar e tá lá fazendo, vamos dizer assim, o trabalho deles. Então, se a gente fosse parar para pensar que os rates são os primos, né, dos fundos imobiliários, no fim das contas eu tenho 15 fundos imobiliários, que 13 no Brasil e 2 lá nos Estados Unidos. Então, estão dentro daquilo que eu tinha de premissa aí para poder ter de quantidade de ativos satisfatório. Em ETFs, eu tenho três ETFs, IVVB11, NASD11, URD11. Esses três ETFs, dois deles são diretamente voltados para o mercado americano e um é voltado para a economia global como um todo. O objetivo de ter dois no mercado americano é que um é diretamente ligado à bolsa Nasdaq 11 dos Estados Unidos, a Nasdaq. É uma bolsa muito famosa que realmente gera o capital mundial passando por aquele local ali. E o IVVB11 basicamente são as 500 maiores empresas americanas. Então, muitas das vezes dentro da bolsa do Nasdaq 11 tem muita negociação do IVV, no caso, né, das 500 maiores empresas americanas, mas isso aqui eu quero me expor a bolsa como um todo. Então, basicamente, um empurra o outro. Se o IVV ir bem, o NASD vai bem. Se o dólar subir, as duas vão bem.
se não tiver guerra, não tiver nenhuma variação macroeconômica que pode ocasionar alguma crise política global, sempre isso aqui vai dando um retorno significativo de capital. Então, assim, são três ativos que realmente eu pretendo ter para a vida. A princípio, é uma segurança para não ter sempre 100% do meu dinheiro, do meu patrimônio no Brasil. São objetivos diretamente para esse motivo, para poder ter exposição no exterior, para poder continuar ganhando com as duas frentes, com o mercado americano, com o mercado brasileiro. Se o dólar estiver caindo, estou aportando no Brasil. Se o dólar estiver subindo, estou ganhando com as minhas ações americanas. Então, assim, é nesse mesmo sentido para poder ter uma correlação negativa. Bolsa brasileira caiu, é porque o gringo está indo investir na sua própria bolsa. Então, eu estou perdendo nas ações Brasil, mas estou ganhando nos ETF do exterior. Bolsa brasileira subiu, o gringo está saindo da bolsa dele e está vindo para a bolsa brasileira. Eu estou perdendo lá na bolsa americana e estou ganhando na bolsa brasileira. E basicamente eu vou aportando naquilo que está mais descontado. Se está saindo gente dos Estados Unidos para aportar no Brasil, eu vou aportar nos Estados Unidos. Eu vou contra a maré. A gente tem que, inteligente costuma fazer isso, não é ir sentindo manada. Porque muitas das vezes, quando as pessoas estão fazendo uma perspectiva, uma projeção de que vão ganhar muito dinheiro, na realidade elas já estão, vamos dizer, no meio da onda. A onda já passou e se você não pegou a onda na hora que ela estava começando a se formar, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, é assim, eu sempre costumo ir no contra a manada porque eu sei que o mercado é cíclico. Ele sobe, ele desce e a gente tem que ter estômago para poder conseguir aguentar as oscilações do mercado. Referente a criptomoedas, hoje eu tenho basicamente dois ativos. É o Bitcoin, que é o mais famoso de todos, e o USDC. O USDC basicamente é o dólar é, digital. Eu tenho ele basicamente porque gera um certo rendimentozinho todo mês, a partir de US$ 10 você ganha um certo rendimentozinho lá, então eu tenho eles basicamente para isso. E se porventura, por um exemplo, tiver uma queda do Bitcoin, igual está tendo nesses momentos, aí eu costumo, o dólar não caiu, o Bitcoin, o dólar se manteve, o Bitcoin caiu muito. Eu costumo simplesmente trocar, transferir o que eu tenho de dólar digital para Bitcoin para poder otimizar, vamos dizer assim, a variação de um com o outro. Eu costumo ter ganhos assim, de um para o outro, eu costumo ter uns ganhos significativos. Mas, basicamente, hoje o dólar tá perdendo quase R$ 600 de Bitcoin, é isso mesmo. Mas tô tranquilo. E Bitcoin é isso, é oscilação, é muita volatilidade e a gente tem que ter estômago para poder conseguir aguentar. Tem que ter estômago e não é, igual eu falei, investimento não é para amador. Tem que estudar e continuar estudando. E quando você achar que você sabe tudo, você tem que estudar mais. E é muito sobre isso. Ah, mas você está perdendo R$ 600. Pois é, mas aqui se for ver, ó, só no IVV eu estou ganhando 600. Tá vendo? Então uma coisa compensa a outra. Ah, mas você tá perdendo nenhum, você está ganhando outro. Na realidade, não. Se a gente for ver, minha variação, ó, ela é positiva. Minha variação é positiva quase nos últimos 12 meses, uma variação positiva de quase R$ 4.000. Então, assim, eu estou ganhando R$ 4.000 do mercado nesses 12 meses. Mas é só os R$ 4.000 desse tempo todo que você está investindo? Não. R$ 4.000 é basicamente o que eu estou ganhando de variação. A gente não está falando de provento, de dividendo. Dividendo é uma outra situação, onde a gente ganha todo mês. E isso que a gente está ganhando todo mês não está computado aqui. Está computado simplesmente a variação dos ativos. Entre variações e positivas e negativas, eu estou com 4.000 positivo. Mas entre proventos, todo mês eu tenho ganho. E todo mês o ganho de provento eu reaplico, eu reinvisto. E todo mês vai acontecendo isso aqui, ó, o efeito escadinha. O valor aplicado, o valor do patrimônio total, vai sempre subindo, vai sempre subindo. Tá vendo? Então, o objetivo do investimento é esse. É você ter um valor realmente aplicado, mas ser o valor aplicado
ele tem que ser menor do que seu capital total. Você tem que estar ganhando do mercado, senão não faz sentido, senão é melhor você ficar na renda fixa. E um detalhe interessante aqui, como eu expliquei, o que que eu faço com meus proventos? Eu reinvisto. Então, quando a gente fala assim, pô, mas aqui seu valor aplicado está muito próximo do seu ganho de capital. Não está. Porque na realidade, o que não dá para se ver aqui, ó, é que uma grande parte aqui foi de provento que eu tirei e reinvesti. Então, eu não pus dinheiro. O próprio mercado me deu dinheiro através de proventos e eu reinvesti ele. Então, esse ganho de capital aqui é só no que diz respeito à variação de cota. Eu comprei a R$ 10, virou 15. Ou comprei a R$ 10, virou 9. Então é assim que está mostrando o ganho de capital. Mas o que eu comprei a R$ 10 e me deu R$ 1, e eu peguei esse R$ 1 e coloquei aqui, isso não está aparecendo, entendeu? Então a variação positiva da minha carteira era muito maior do que realmente a gente imagina aqui. Que diz respeito à renda fixa, tem duas rendas fixas aqui que, na realidade, dá até vergonha de mostrar, diz demais, caí nessa benção desse CDB, estava aprendendo a investir, estava começando, pô, investimento top pra caramba, dentro da Nubank, com um fundo de garantidor de crédito, segurando 113% CDI. Investi, pouca coisa, mas investi. Estou ganhando neles? Estou, só que aqui o detalhe é o quê? Que o Banco Digimais não é um banco grande. Por não ser um banco grande, tem um risco muito grande do banco não conseguir arcar com esse custo que está aqui aparente, de ter se ter algum problema, igual teve com, por exemplo, o Banco Master aí, o banco sair fora, o banco ser fechado pelo Banco Central, eu tenho o risco de não perder esse dinheiro, porque esse dinheiro está garantido no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas tem o risco de perder um pouco dessa rentabilidade, porque aí eu vou ter que acessar o FGC para poder solicitar o dinheiro novamente, para poder pegar esse dinheiro, e aí até o tempo do dinheiro cair na minha conta, para poder conseguir investir num outro título que me dá uma rentabilidade próxima disso ou superior, então vai demorar tempo que eu poderia estar ganhando mais dinheiro. Então, assim, foco é não investir em CDB. Se for colocar dinheiro na renda fixa é tesouro direto. Renda fixa é tesouro direto. Se não for tesouro direto, vai colocar um dinheiro para reserva de emergência. Aí, ok. É um RDB, um CDB de bancão, por exemplo, com liquidez imediata, que você pode tirar a qualquer momento, que é um CDB de Itaú, do Banco do Brasil, de uma Caixa, ou um RDB, por exemplo, de umas empresas grandes, uma própria Nubank, umas cofrinhos do Banco Itaú, do Banco Inter, de repente, mas que tenha liquidez e que tenha resgate imediato. Porque o BO disso daqui, dessas duas rendas fixas, não é o risco do banco quebrar. O BO delas é o quê? O que que eles fazem? Qual que é a malícia deles nesse quesito? Eles simplesmente oferecem um investimento a 113% do CDI. Você acha, poxa, que maravilha, vou colocar lá, o CDI está rendendo no momento 14,70, 14,75, eu vou ganhar acima do CDI e tudo mais. E aí, quando você vai parar para pensar, para poder fazer isso, o que que eles fazem? Eles travam seu dinheiro. Eles simplesmente colocam lá uma taxa ou uma cláusula onde você só vai poder resgatar esse dinheiro na hora que vencer, por exemplo, 2, 3 anos. Então, o seu dinheiro fica preso lá dentro, você não consegue resgate imediato. E isso é que faz com que você tenha receio do tipo de investimento. Eles garantem essa rentabilidade, mas te colocando, vamos dizer assim, num risco acima daquilo que eu acredito que eu considero que seja aceitável. Hoje em dia eu entendo isso, não investiria novamente nem em um tipo de CDB, principalmente de banco pequeno. É, mas agora o que que eu posso fazer é esperar vencer a data. Espero que tá quase vencendo, se Deus quiser, vencendo esses títulos aí, retirar o dinheiro daí, colocar o dinheiro num investimento que realmente vai me dar um retorno significativo.
E o último aqui é um pouquinho de VV, eu já tinha comentado, né, que eu tenho os rates americanos, eu também tenho VV, comprei também para poder ver como é que era, como funcionava, comprei pela Nomad. Ao total de investimento americano não foi muito, foi um teste, mas hoje, parando para pensar, analisando bem, com relação à diversificação de carteira, eu, particularmente, preferia não investir. Se fosse para investir em VV, investia dentro da Bolsa Brasileira no IVVB11. Preferia não investir diretamente lá fora. Preferia investir aqui dentro, mas por conta de taxa, por conta de para poder você trazer o dinheiro de volta para o país, você paga taxação em cima de taxação, e para poder fazer declaração de imposto de renda já é mais complicado também. Então, hoje, particularmente, se fosse para tipo, ah, não, agora eu entendi, compreendi qual que é a visão e a ideia do investimento, eu investiria tudo por dentro da nossa própria B3. Mas foi, vamos dizer assim, um aprendizado, né? E na vida a gente vai fazendo esses aprendizados, a gente vai ter que ir pegando eles, pegando os aprendizados que a gente tem e tentando sempre ser um pouco melhor, né? Então, meu objetivo aqui, mesmo com um ganho em VV, ó, um ganho $3, um ganho muito pouco com relação a quando eu comprei, mas uma variação bem positiva. Não é muito que eu tenho, mas se eu tivesse investido por dentro da Bolsa Brasileira, eu teria um retorno maior no que diz respeito à eficiência fiscal, vamos dizer assim. Então, basicamente é isso. Hoje foi só um videozinho teste para poder apresentar para vocês a carteira, para poder mostrar aqui o Investidor 10. Eu tenho o Investidor 10 também Pro, onde puxa já diretamente os dados da B3. No futuro eu vou estar apresentando também os proventos, os dividendos, como é que é a linha de tendência, o que que eu imagino. Tem uma ferramenta bacana também que provavelmente nos próximos vídeos deva estar vindo mostrar para vocês, que é o Word, que eu assinei também e eu acho excelente para poder criar projeções, fazer expectativas futuras, planos de aposentadoria, calcular juros futuros. Eu acho que ela é uma ferramenta importantíssima para poder a gente fazer uma projeção e um plano. Na realidade, investir, a gente investe com duas coisas em mente, né? A primeira coisa é o tempo, quanto tempo que você quer investir, e a segunda coisa é quanto que você precisa que aquele investimento te dê de retorno. Então, tem que estar bem definido isso no início. Depois que você define isso, você vai começar a ver quais são os tipos de ativos que você quer ter, quais são o seu objetivo, quanto dentro desse tempo, quanto você vai poder aportar, e começa a buscar conhecimento. Na realidade, a vida de um investidor é simplesmente buscar conhecimento um dia após o outro. E como eu falei, investimento não é bet, não é loteria, não é quem que põe mais dinheiro vai ganhar mais, não é isso. Investimento é chato. A palavra certa é essa. Mas é seguro e dá retorno. Simplesmente você tem que ter paciência. O investidor é um eterno paciente. A bolsa de valores, basicamente, o que ela faz é isso: ela tira dos impacientes e dá para os pacientes, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí hoje. Foi mais ou menos uma percepção aí de como é que eu particularmente trabalho dentro da minha carteira, minhas alocações gerais, e no decorrer do tempo eu vou mostrando um pouco mais sobre o porquê que eu investi em cada ação, em cada fundo imobiliário, qual que é os objetivos específicos dele, qual que é a minha perspectiva futura e o que que eu vou fazer da agora para frente, beleza? Um abraço, galera, fica com Deus, até mais.